não agora, mas depois faz, né? Sim, não, claro. Depois tem Depois toda a parte da análise, entendeu? Né, de ver Meu ali. Ganesha. Então tá, então eu vou começar apresentando, né, comunicando para as pessoas do que se trata, né, esse projeto, que nasceu de uma forma bem natural. Então, eu me chamo Jaqueline Freire, eu sou analista de autoconhecimento, eu trabalho com autoconhecimento chamado Sistema do Desenho Humano, que é um autoconhecimento muito novo ainda, né, para a humanidade, mas que traz a astrologia, a cabala, o I Ching chinês, os chakras, todos esses conhecimentos que a gente conhece sobre nossa personalidade, como a gente funciona, o nosso corpo, o desenho humano traz de uma forma conjunta, né, com todos esses conhecimentos unidos. Então eu também sou fotógrafa de formação, trabalhei muitos anos com vídeo, artes visuais, fotografia, sou escritora também. E hoje eu me dedico então, né, a fazer esse trabalho com autoconhecimento, trabalho com turismo também. E sou apaixonada pela natureza, tenho uma paixão por me conectar com a natureza, por praia. Moro em Florianópolis há 4 anos e recentemente eu realizei um sonho. E, né, aliás, vai muito além de um sonho. Eu superei o meu maior medo. Eu tive muitos medos, né? Muitas questões pessoais, emocionais. E eu sempre tive o sonho de surfar, de começar, de aprender a surfar desde pequena, desde criança. E o fato de eu ter pânico de nadar sempre foi um grande impedimento para mim. Então, o esporte em si, fazer exercício, estar em contato com a natureza, me tirou das minhas crises. Eu escrevi um livro chamado Trabalho do Futuro, que no decorrer, né, desse podcast que a gente vai estar fazendo e esses vídeos que a gente vai estar trazendo, eu conto essa história. E o contato com a natureza, antes de qualquer outra terapia, outra cura que eu busquei, foi o que realmente me tirou de crises profundas mesmo, que eu quase morri. E então o surf era um deles, né? Era um desses sonhos e não consegui nadar. Então eu não conseguia superar esse medo do mar. E esse ano, no começo desse ano, então eu consegui passar por esse transpor, dar esse start. Deu start no sonho, porque viver o sonho é pro resto da vida agora, né? Pro resto da vida. O surf é pra sempre. E aí tive a sorte, a bênção de começar, né, a surfar na Praia da Joaquina, aqui em Florianópolis, e conhecer a Usha num belo dia. Não era tão belo assim, porque eu tava quase desistindo. Então era um dia que... Mas era um belo dia porque eu estava de folga, e era verão, eu tava trabalhando de guarda-vida direto, então já era... Era pra ser, era pra acontecer. E aí na folga eu vou pra Joaquina ainda, né? Tipo assim, ele trabalha todo dia na Joaquina e na folga vai pra Joaquina. Será que ama a praia, né? Sim. Fica o convite aí, quem quiser conhecer a Praia da Joaquina, uma das Quem tiver em praias Floripa. mais lindas de Florianópolis, que tem meu coração, né? Eu sou guarda-vida desde 2014, mas nas últimas 2 temporadas que eu realmente trabalhei efetivamente na guarnição da Joaquina. E foi um sonho também que eu realizei, porque eu fiz o curso para ser guarda-vida da Joaca, mas é muito concorrido para ser da Joaquina, é muito difícil ser guarda-vida da Joaquina, não só pelas condições do mar, mas pela questão do localismo. E, então, assim, é muito difícil ter mulher na Praia da Joaquina. Você vê que todas as outras praias têm mulheres. Na Praia da Joaquina, as mulheres... Pô, a mulherada que consegue ficar 2 temporadas lá já é vencedora, porque Nossa. o localismo das pessoas que frequentam diariamente, dos guarda-vidas, de tudo. Então, foi muito difícil para mim conseguir entrar na guarnição da Praia da Joaquina. Então, eu também estava realizando um sonho, né? Era a minha 2ª temporada de guarda-vida da Joaquina. Agora, em 2024, e eu me formei guarda-vida em 2014. Sério? Então, assim, Nossa. 10 anos 10 depois. anos pra você atuar. Não, 9, né? Porque um ano antes é que eu consegui, né? Ah, nossa. E aí foi também mérito das ondas que eu consegui pegar. Inclusive, uma onda que eu peguei que foi
que me levou para o Rio de Janeiro a primeira vez, né, num campeonato que era online, um registro de onda, que foi uma onda muito grande da Joaca, que foi a onda, assim, uma das ondas da minha vida, assim, ali na Joaquina. Foi a Joaquina, é difícil achar uma onda maior do que a minha ali na remada, passei na remada, já foi difícil o dia inteiro para passar na remada. E os rapazes estavam fazendo tow-in e se recusaram a me passar de jet ski. Então, assim, eu passei na remada porque eu não tive o apoio nesse dia. E eu peguei a onda do dia, assim, registrou e me levou para o Rio de Janeiro. Então foi assim, Que realmente massa. A Joaquina tem uma história comigo, assim, que ela foi a minha porta de entrada para o reconhecimento no Big Surf. O que me abriu a visão pro surf de onda grande foi a Praia do Cardoso, no Farol de Santa Marta. Ali, mas antes de ir no Farol de Santa Marta, onde eu mais me arriscava, onde eu mais evoluí no surf de onda grande, foi na Praia da Joaquina. Então, é uma escola mesmo. E assim, todo mundo acha que só pra onda grande, não. Praia da Joaquina, ela tem uma bancada clássica, pode não ter onda em lugar nenhum. Ali vai encontrar a merreca perfeita. E ali segura o vento norte, que é o vento que tem com mais frequência, né? Já peguei altas ondas ali até em vento sul, que é o vento que, tipo, pior vento da Praia da Joaquina, e aí é melhor porque você surfa sozinho ainda, porque não tem ninguém. Então já teve, assim, de encaixar momentos de vento sul, encaixar o vento sul na Praia da Joaquina é vento maral, né? E a gente não surfa com vento maral. A gente precisa de um vento terral, porque o que acontece, né? O vento terral, ele vai fazer a onda, virar onda. O vento maral, ele achata a onda. O vento que vem do mar, ele achata a onda, ele espuma a onda, ele atrapalha, ele fica mexido. E a gente precisa ou sem vento ou de um vento terral, que aqui nas nossas condições, se por exemplo vier um vento oeste, você surfa em qualquer praia. Porque qualquer praia vai ser terral. Se vier um vento sul, você vai ter que procurar uma praia que tenha um costão, eu tô olhando para o mar, do lado direito, tipo a Barra da Lagoa. Tem um costão do lado direito, protege do vento sul. Se tiver um vento norte, a gente precisa de um costão do lado esquerdo, que é a Joaquina. Entende? E se tiver sem vento, também tá ótimo em qualquer lugar. Daí dá para surfar em qualquer praia, né? E se tiver um vento leste, aí... Gente, que sorte, hein? Aí descansa, né? Só descansa no vento leste. Eu fiquei 4 anos que eu moro aqui e nesses 4 anos eu ia e voltava. E um dos motivos que eu não ficava é porque eu não fazia amigos, né? A gente sabe aqui, né? É tudo muito, né? Assim... momentos tudo de da momentos, vida. de Tem comunidades, para momentos da você vida. conseguir entrar nas comunidades aqui em Florianópolis. Então, o que eu mais pedi era, né, fazer amigos e tal, mas amigos com interesses em comum. Então, realmente, imagina, né, 5 minutos com ela aqui, já a aula que é. E, então, a gente teve essa sorte, essa bênção nesse dia. Eu conheci ela e ela, cara, generosamente compartilhou isso. Ela tava em cima da pedra, ela falou, não, faz isso, faz aquilo e tal. Foi o lance que você tava colocando você tava querendo surfar muito de frente, e a gente não surfa de frente, a gente surfa de lado, ou desse lado ou desse lado. E eu dou aula de surf desde 2016, né? Foi um dos motivos de eu ter demorado tanto para ir pro salvamento, foi porque realmente a aula de surf rende mais dinheiro. E aí em 2015 eu tive meu filho, eu não podia ficar 12 horas na praia trabalhando de guarda-vida, porque meu filho demandava, só que eu podia dar aula de surf. Porque daí tinha a Leandra Anjo, o nome dela era Leandra, nunca vou esquecer, que cuidava do meu filho só pra eu dar aula. Então eu deixava com ela 2, 3 horas e ia dar aula de surf ali no Campeche e pegava meu filho depois. Então, e aí eu ganhava quase que a mesma coisa que uma diária de 12 horas no guarda-vida. Então, assim, a demanda acabou e eu nem achava que eu poderia dar aula de surf. Nossa. Mas eu sempre fui muito boa com ensino. Com ensino em geral, sabe? Tipo, ensinava as pessoas a desenhar, ensino. Eu toco super mal violão, mas se eu vou lá, brinco, ensino do que eu sei, o pouco que eu sei eu transformo em muito, sabe? A propaganda é a alma do negócio.
E aí eu falei, quer saber? A propaganda é a alma do negócio. Não tinha mulheres dando aula de surf. Na época, a única Você mulher... inovou. Bem manifestadora, né? Desculpa. A única mulher que dava aula de surf na época era a Valéria, a Val de Bem, que tem a escola lá na Barra da Lagoa, que é o Surf de Bem. E aí ela dava aula, a Val respira o surf, é uma maravilhosa referência, assim, de escola de surf e tudo. E ela me incentivou, porque ela dava aula lá na Barra da Lagoa, e Barra da Lagoa é leste, mais perto do norte da ilha. E eu morava no Campeche, mas mais pro lado do Morro das Pedras. Então eu acabei que a gente até se indicava, ó, tem a Ucha que dá aula aí no sul da ilha, ó, tem a Val que dá aula lá mais perto do norte da ilha. E era só nós duas de mulheres dando aula. Tinha a Kika também, a Karina Abras, né? Mas a Karina Abras sempre foi mais do esporte de rendimento. Ela fez história também no surf feminino, porque ela entrava nos campeonatos, ela queria correr, ela sempre foi do lado. Hoje ela trabalha com a seleção brasileira, né? E ela queria competir, ela gosta desse lance de competir. E aí ela falou, como que não tem a categoria feminino? Então eu vou competir com os caras. E ela competia longboard, ela começou a competir com os caras e começou a ganhar. E aí abriu a categoria feminino, então aqui que ela fez história desse lado. Eu lembro que daí eu comecei a dar aula em 2016 e como a propaganda é a alma do negócio, eu consegui chamar muitas mulheres ali e aí eu procurei a Kika e falei, Kikão, vamos fazer um projeto social para a mulherada evoluir no surf. E a gente fez, a gente contemplou, se eu não me engano, na época a gente contemplou 32 mulheres. Nossa. Com videoanálise que o governo do estado pagou. Foi bem legal, eu selecionei as meninas, a Kika fez a videoanálise. Então teve esse grande... E foi em 2018, 2019, eu dava aula de surf fazia uns 2 anos. Então, eu lembro que na última aula eu falei pra Kika, Kika, eu vou competir onda grande. E assim, é aquilo que você falou, né? Que a gente conversou, uma das primeiras conversas, agora falando de como a gente se conheceu, né? Eu falei pra ela, bota o pé de lado, e ela conseguiu ficar de pé e pegar a onda. Surf é de lado, surf não é de frente, é de lado, vai de ladinho. E ela conseguiu pegar a onda, e depois quando a gente começou a conversar, eu falando que, cara, o que me motivava às vezes a pegar a onda grande era a raiva, né? E às vezes eu tinha receio de falar sobre isso com as pessoas, porque as pessoas não entendiam. E aí ela me mostrou uma tabela dos hertz das emoções, onde a vergonha tava lá com 50 hertz. Aí depois subiu um pouquinho, tava depressão, acho que era 70 hertz. E aí tava a raiva com 150 hertz. Eu, peraí, mas a raiva é melhor que a depressão? É melhor? E depois já tinha coragem com 200 hertz. E acima da coragem já vinha sentimentos que já eram vibração de amor, né? Abaixo da coragem era vibração de medo. E acima da coragem vibração de amor. E aí eu falei, poxa, a raiva tá mais perto da coragem. Então, de todo não é mal. Porque pra mim, que já tive momentos depressivos na minha vida, tá com raiva é lucro, então. Né? Sim, tô no caminho. Ponte. É uma ponte. E aquilo fez muito sentido pra mim. E aí eu falei, nossa, quero saber sobre o desenho humano. E quando eu fiz o desenho humano com a Jaque, nossa, parece que foi assim, clarificou a minha vida. Essa sou eu, agora eu tenho uma desculpa. Uma explicação, né? Não, é um livramento, na verdade. Não, e justamente no desenho humano, aí depois, né, pros seguidores da Ucha, que depois vocês podem ir lá na minha página, pra vocês saberem do que se trata. Mas justamente o tipo dela, que é manifestadora, o pessoal que tá aqui, né, no meu Instagram já vai entender mais a linguagem, mas a raiva é justamente o não ser, né, do manifestador, que é o contrário da paz. Só que ela faz parte também. É aí que tá, porque a gente, né... É legal falar de raiva, porque assim, ó, a raiva, ela é um sentimento natural nosso. Quem falar, eu não sinto raiva, tá mentindo.
Você oprime tua raiva, você Sim. guarda ela pra você, mas você sente a raiva. Porque é um sentimento que a gente sente, não tem como. Agora, Da natureza, né? a raiva manifestada com violência, aí isso é prejudicial a todo mundo, a sociedade em geral e a você mesmo. Agora, a raiva manifestada em um esporte, né? Antes do surf, eu vim da capoeira. A minha passagem pro surf, saí da capoeira, aí eu não podia surfar, só que eu fiquei sabendo que o que ajudava no surf era o jiu-jitsu. A capoeira também, pelo reflexo, pela agilidade, né? Eu falo, o Guga Ruda, quando eu fiz uma entrevista com o Guga Ruda foi o primeiro a me acreditar em mim. Ele me patrocinou uma ganzeira. Foi bem assim, ele foi o primeiro que botou fé em mim. E na entrevista que eu fiz com ele, ele falou assim: Uxa, eu acho que o que te faz ser uma big rider, tá conseguindo tão rápido evoluir nas ondas grandes, é a capoeira. Porque você é capoeira, você tem reflexo, você tem agilidade, você consegue desviar da prancha que é gigante, você consegue ser uma boa observadora de entender a linha do mar, você consegue entrar no flow rápido, a coragem, o lance de saber cair e levantar rápido, porque a capoeira, né? Traz toda essa consciência corporal, né? Tem uma música na capoeira que fala: eu caio na capoeira, mas posso me levantar. Tem gente que não entende que a pior da rasteira é aquela que a vida dá. Então é mais ou menos sobre isso, né? Então, o surf, ele é a expressão artística, ele é a expressão da raiva também, né? Só que é a raiva canalizada de um jeito saudável e sem violência. E é sobre isso, é sem violência. Acho que nas pautas que a gente colocou aqui em todos os podcasts que a gente quer falar qual é o objetivo? Qual é o seu objetivo com esse podcast, Ucha? Diminuir a violência dentro do mar, porque não é o que suja os oceanos, nem sempre é o lixo material. Às vezes é o lixo energético deixado pelos seres humanos, porque os animais, os verdadeiros locais, porque local de mar é peixe. Então, assim, os verdadeiros locais não emanam ódio e raiva dentro do mar. Só quem emana esses sentimentos negativos ali dentro, com briga, com confusão, é o ser humano, sabe? Então, acho que o meu objetivo principal desse podcast é assim: eu também vou surfar com raiva, e é por isso que eu quero pegar a maior onda. É por isso que eu não ligo dos caldos que eu tomo, porque você não surfa onda grande sem tomar caldo. Você vai tomar o caldo, muitos caldos até conseguir dropar aquela onda. Só que o que te movimenta para viver aquilo, sabe? Né? Tem o surf de onda, o surf ideal, que nem a Val de Bem fala. Surf ideal é onda até 1 metro. Isso é para qualquer pessoa, onda até 1 metro. E aí, vai ter um monte de gente, você vai ter que respeitar a vez, tem um trânsito dentro da água. Ao lugar, né? Existe um Respeitar a trânsito. ordem, né? E a onda, ela quebra em cima de uma bancada. Né? O cara que é mais evoluído, a mina que é mais evoluída, a pessoa que é mais evoluída no surf e chega e fica dando voltinha em todo mundo, tá tão errado quanto a pessoa que vai lá e entra no meio da onda, que é a rabiada, né? Que a rabiada que tem uma pessoa que tá na preferência da onda e vem outra e corta. Isso é perigoso, pode rolar um atropelamento. As pranchas... Um acidente, quebrar, né? Não, e as machucar. pranchas, as pessoas acham que a prancha é feita de borracha. Não, as pranchas são feitas de fibra de vidro. É uma arma. Quando ela quebra na água, ela fica altamente cortante. Sim. Fora que, assim, amanhã tem altas ondas, a minha prancha tá quebrada, eu vou ter que mandar arrumar minha prancha, eu já vou ficar com raiva, vai rolar uma confusão, vai rolar um conflito. Por quê? Porque a pessoa não respeitou o trânsito dentro d'água. O mais antigo não respeitou a vez, porque, assim, se tem um mar de condições a ter um monte de gente iniciante, né? Eu falo, o mar é sincero. Se você tá ali, você tem direito a pegar sua onda. Porque o mar é sincero. Se você não conseguiu, não é pra você pegar sua onda, o mar não vai deixar nem você varar a arrebentação. É isso, você nem vara a arrebentação. Às vezes o mais difícil é varar a arrebentação. Aí você varou a arrebentação, tá lá, tem que ficar disputando
onda e aí você é arrastado e não pega onda nenhuma. Tudo bem, o mar também te ensina a resiliência, a determinação, a constância, porque se você vai lá, passa por isso um dia, depois seu rostinho tá lá, passa por isso no dia seguinte, seu rostinho tá lá, aquele local chato, uma hora, né, aquele cara que tá sempre, vai falar, pô, essa menina tá aqui todos os dias, ela merece pegar uma onda, é capaz dele até escolher a onda pra você. Fala, vai nessa que ia ser boa pra você. Que você, iniciante, você não consegue ver qual que é onda que é boa, qual que não é. Sim. Então você meio que conquista o mestrão ali, né? Mas até conquistar, vai ter que ser arrastado, vai se ter que... posicionar, né? E aí você tem que aprender sobre esse trânsito no mar, né? E aí vem a polêmica que a gente já pode dar um spoiler? Sim, a gente vai entrar nisso, mas só pra concluir, vamos né, na do ordem, que se né? trata. Não, nem tanto da ordem, mas eu vou pegar esse gancho só, né, porque assim, o que ela tá trazendo é a gente encontrar o nosso lugar. Não só no mar, mas encontrar o nosso lugar na vida. Então, mesmo pra quem tá assistindo aqui esse podcast, que não surfa, que não, né, não tem esse contato com o mar, o que a Usha, na verdade... Então, quando eu me aproximei, quando a gente se aproximou, né, a gente começou a ter essa intimidade, eu pensei, nossa, que sorte a minha, que bênção, né, porque ela é uma profissional mesmo, tem o conhecimento técnico e tal, só que, na verdade, tudo isso que ela tá trazendo pra questão das mulheres, pra gente encontrar o nosso lugar, confrontar, sem violência, isso tudo não vale só lá no mar, vale na vida. E por isso que o surf é tão importante, ele tem mudado minha vida, né? Me tirou, eu cheguei num momento de muita crise. Então o esporte pra mim sempre foi a minha cura, assim, o meu maior terapeuta. Mas o surf em si, as coisas que ela traz, o papel dela no surf. Então a Usha, ela tem esse papel, né, de trazer esse empoderamento mesmo, esse apoio, né, para as mulheres e para os homens também, porque o que ela traz aqui, você tá falando aí, né, no caso feminino e tal, da gente tá ali, mas toda pessoa que tá iniciando, na verdade, é um ambiente hostil, que nem você falou. Meu primeiro aluno foi o Fernando, e os meus primeiros alunos foram homens. Então, que me procuraram porque eles... Era muito caro as aulas de surf e eles tinham os equipamentos dele. Eu era guarda-vida já, né? Foi em 2016, no caso, que eu comecei. Foi em 2016 que eu comecei a dar aula. E aí, eles me procuraram pelo fato de eu ser guarda-vida, me pedindo para ensinar a leitura das ondas, tudo. Eu lembro que eu cobrava R$35 nas minhas aulas com o equipamento deles. E assim, eu me meti em várias roubadas de ser arrastado para dentro do mar e ter que rebocar os caras. Nossa. E eu assim, vamos, salvamento! E assim, era uma aventura, Era uma aventura, e foi homens. E aí eu aprendi a dar aula, dando aula pra meninos. Eu nunca te falei da tua cruz de encarnação, né? Que a gente vê seu desenho só a primeira parte, mas é da cruz do desafio. Ó, é bem você, né? Era da cruz do desafio, imagina. Só nasceu pra eu acho que o jogar todo mundo pro desafio. Não, e ainda me procuram, né? Falou que a coisa... Não, eu agora, com a Luísa aqui, os caras me mandam mensagem. Uxa, quando ela nascer... Já tá na fila, já tem uma lista de espera já. Tipo, cadê você pra pilotar pra mim? Jet ski. Porque eu, quando eu jet ski, eu sou bem assim também. Eu vou pra trás, saio nadando, resgato jet ski. Porque pra você evoluir, você tem que tomar uns caldos. Tem que ter essa atitude, essa coragem, né? E saber que, assim, eu mereço, sabe? Que nem você falou, na vida, às vezes, a gente não consegue se posicionar porque tem uma vozinha sabotando a gente lá dentro que, no fundo, a gente acha que não merece, que não dá conta. Eu mereço, eu dou conta. O cara é mais forte que eu, mas Deus é maior e eu tenho mais controle emocional. E, assim, não sou tão forte, investe no equipamento, vou botar um colete de inflado. Acabou, cadê a força? O que me salvou lá em Taquatiara, naquela big onda lá, foi o equipamento. Sim. Porque se não fosse aquele colete inflado, eu teria me nocauteado, eu poderia ter quebrado a minha coluna. O colete, ele protege a coluna também. Então hoje a gente tem equipamentos avançadíssimos, né? A Nobe aqui a Nobe é aqui. A fábrica da Nobe é aqui do lado e tá fornecendo pro mundo inteiro coletes de remada. E aqui em São José, aqui do lado. Então, assim, a gente tá... Florianópolis é internacional, a gente tá no pico
no melhor lugar pra aprender a surfar do mundo. Nossa, gente, é um sonho, assim, não, e poder falar disso é um presente, assim. Bom, primeiro, Uxa, obrigada, né, por você ter abrido as portas pra mim do surf, da nossa casa, nossa vida. Todo esse conhecimento que você compartilha de verdade, assim, como eu disse, é pra levar pro mundo, pra todas as áreas da vida. Então, eu queria que você trouxesse agora para as pessoas, explicasse um pouquinho qual que é a diferença do surf tradicional, desse surf que a gente faz, de ser uma big wave. Porque ela é uma atleta profissional, a Usha, ela é campeã de ondas gigantes, que são essas ondas grandes, não são essas ondas, para quem não entende aí a linguagem de surf, não é essas ondinhas que a gente pega, é onda grande mesmo. Depois vocês vão ver. Onda gigante. Depois vocês vão ver lá no Instagram dela, que eu vou deixar aqui na. Tá, aqui eu vou falar e depois você tem que falar sobre os tipos de pessoa do desenho humano pra quem me acompanha no surf entender. Entender também, tá? Combinado. Porque assim, faz toda a diferença você saber qual é o seu tipo. É. E assim, o lance que você falou, eu sou uma pessoa que eu tenho uma frase até pra fazer aula comigo, é tudo na melhor hora. E faz, desde 2016, a gente tá em 2025, então assim, faz 9 anos que eu vivo de onda. Ou seja, e onda depende de vento, depende de ondulação, depende do... Então assim, a gente agenda a aula e eu, por exemplo, a praia, eu tenho que decidir muito mais perto da aula. Porque se fizer um vento sul, a gente vai correr para uma praia. Se fizer vento norte, a gente vai correr para outra praia. Se fizer um vento leste, a gente tem que adiar. Se não entra onda, a gente tem que adiar. Se entra ondas muito grandes, a gente vai adiar, porque daí eu vou surfar, né? Sim. É porque não tem onda. Então é isso, né? Quem faz aula comigo já tem que saber que se tem... Quando tem ondulação grande... vai ter que caçar uma merreca sozinha, e aí eu tenho um grupo dos alunos que se fortalecem, porque eu não gosto de ninguém dependendo de mim, justamente porque eu escolhi um esporte de alto risco para praticar. E eu não então, o que eu mais prezo nas minhas aulas, como você já viu, é a autonomia das alunas. Uhum. A primeira aula eu vou falar basicamente o que você não pode fazer no mar, para ter segurança. Sim. E aí já entra num grupo. E o feminino veio pra mim como a minha cura. Então, assim, eu dei o start nas aulas trabalhando com homens e depois veio o feminino. E aí eu acabei fazendo podcast para grupos femininos e trabalhando com o feminino e fizemos esse projeto. Então veio muito grande o feminino. Porque, assim, foi a minha cura, né? Do meu feminino com a maternidade também e tudo. Mas eu sempre aprendi muito com os homens. A parte do surf, aprendi muito com os homens. Eu tenho essa gratidão pelo masculino e eu não tenho nenhum problema em deixar eles comandarem e coordenarem, que é o masculino, né? Por mais que eu seja forte, que eu tenho o ombro largo e tudo, eu sou bem mulherzinha nesse ponto. Por mais que eu reaja, que a gente tava conversando até, né? Por mais que eu reaja numa situações imponderada, nos meus relacionamentos eu sou mais feminina no sentido de escutar, obedecer, isso e observar, né? Eu tenho a minha opinião forte, mas porque eu sou uma boa observadora. Então eu comecei a aprender a surfar. A primeira vez que eu surfei foi no canto esquerdo da Praia Mole. Então, assim, a ingenuidade às vezes é uma benção. Mas aí o normal, não o Big Surf ainda. Primeira vez que eu fui surfar na vida. O primeiro surf. Só que já foi lá no costão esquerdo da Praia Mole, num mar de 1 metro, uma pranchinha. Por isso que eu falo, às vezes a ingenuidade é uma benção, porque eu nem sabia onde eu tava me metendo. Mas você tinha feito aula? Nada. Você foi sozinha? Fui com os meninos. Gente, tá. Bem foi manifestadora. Meu primo, meu irmão, os meninos. Só eu de Foi mulher. na coragem. Ui, sabe? Era capoeira, né? Corajosa, tomar rasteira do mar. E aí, então, já foi assim, teve muitas experiências assim. E aí eu competia com os meninos ali e tal, e eu tinha agilidade. E nisso eu assisti um filme
que fica aí a dica do filme maravilhoso, é das Mavericks, do Jay Moriarty lá, Tudo por um Sonho. E aí falava de todo o treinamento para ser Big Rider, da diferença das pranchas, da preparação com a apneia. E aí eu falei, nossa, mas esse livro é uma escola, esse livro é uma enciclopédia do surf. Esse filme é uma enciclopédia do surf, é uma escola, sabe? E a importância da segurança de tudo, né? Do equipamento. E aí eu falei, não, eu gostei disso. Eu quero surfar onda grande. Só que na minha cabeça não tinha onda grande aqui em Santa Catarina. Então, onde que tinha as maiores ondas? Joaquina, fui eu, comecei Joaquina. Joaquina é as maiores ondas, então é pra Joaquina que eu vou virar local da Joaquina. E aí, nessa lá na Joaquina, maior onda que o mar que eu entrei, assim, foi na Joaquina. Eu lembro que foi com um amigo meu. Eu postei, Instagram sempre me retorna bem as coisas da vida, sabia? O Instagram, eu tenho muita gratidão pelo Instagram, porque olha, eu postei no Instagram, tô querendo ir pra Joaquina, e tava um marzão, e eu com uma pranchinha minúscula, nem era pra aquele mar, mas eu queria ir. Tava com uma roupa de borracha e uma pranchinha minúscula, eu queria ir. Gente, uma manifestadora, imagina, não tem do ego ainda, tá? Doida. E aí eu fui, quando eu fui, o Gui, um guarda-vida da Joaca, falou, nossa, mas você varou essa arrebentação e qual prancha que você tava? Daí eu falei, com uma, sei lá, 5,9, mar de 2 metros e pouco. Aí ele, não, vou deixar uma 6,4 minha com você. Com 6,4 você vai conseguir pegar essa onda, você não ia pegar nunca uma onda dessa aqui. E aí ele me deu uma 6,4 da John Carper. Depois eu fui lá e comprei uma 6,4 igual. Tenho até hoje ela. Porque daí eu consegui pegar as ondas. Daí eu vi que tinha que aumentar. A prancha continua fina, mas você vai aumentando as ondas. E aí acabou que eu fui aumentando as ondas e o mar me apresentando homens maravilhosos, porque realmente eu sou a única que surfo de mulher lá no Cardoso. Agora eu tô movimentando outras mulheres para ir, né? A Gabi Borges surfou lá, a Laura Halp surfou lá. Teve outras mulheres que foram... Você iniciou outras pessoas lá. Não, é que assim, eu surfo melhor que a Usha. E a Usha tá pegando altas ondas lá, então eu tenho condição. Mas aí precisa todo um preparo, que fica aí a dica desse filme. Que realmente esse filme é muito legal. E aí foi aumentando a prancha, foi aumentando. Eu precisava de uma ganzeira 9 pés, 9,6. Olha o tamanho, né? Você vai aumentando, pensa, você estava com uma 5,7, 5,9... 6,4, agora já tô com 9,6, quase 10 pés, pra pegar lá no Farol de Santa Marta, porque daí você perguntou qual a diferença do surf de onda grande pro surf de manobra, né? O surf de onda grande, você precisa ter conhecimento de geografia, ter conhecimento de vento, ter conhecimento de lua, que tudo isso a gente vai falar nos próximos podcasts, fazendo analogia com autoconhecimento. E o surf de onda grande você precisa porque é caçar aonde vai estar a maior onda. Ah, que massa, eu não sabia disso. Então tem toda essa sensibilidade. Agora eu comecei a entender quando você manda aqueles áudios da lua, porque, gente, é uma filosofia, né? Sim, porque, por exemplo, eu olho lá e falo, acho que a maior onda vai dar lá no Cardoso. Aí chega um outro rapaz e fala, não vai estar pro Cardoso. E não usa aplicativo? Nada. Não, no aplicativo, você olha, mas ele não consegue prever aonde vai entrar maior. Tem que ter essa sensibilidade humana, né? Eu acho que a maior onda, dessa vez, vai entrar lá no Rio de Janeiro. Tá muito de sul, vai entrar lá pro Rio de Janeiro. Não, mas já virou pra Sudeste, então pode entrar no Cardoso. Mas se entrar no Cardoso e entrar... Mas, tá na lua minguante, é uma lua que puxa o mar pra baixo. Então não vai valer a pena ir até o Cardoso. Eu acho que a onda mais em pé vai estar na Praia da Vila. Mas pode ser que na Praia da Vila esteja passado. Uau. E aí tem o melhor horário. Então você aposta no melhor horário e no melhor onda. E aí só vai saber quem acertou depois do swell, porque você não pode estar, não consegue. Você quer fazer no Moçambique ou na Joaquina, quem escolheu a Joaquina nesse último swell
perdeu o Cardoso. E tava assim, ó, dá pra fazer uma enquete aí. Qual foi a maior Que onda, da massa. Joaquina ou do Cardoso? Qual foi a melhor onda? Porque não é só a maior, né? Tem que ser a que abre mais, a onda mais surfável. Porque se tiver só grande, não tem condições de surf. Tem que estar mais surfável. Então, tem todo um lance do caçar aonde o ângulo vai estar maior, o momento do mar que vai estar maior. Eu não posso chegar e surfar, ai, mas eu só tenho de tarde pra surfar, mas o pico do swell é de manhã. Perdeu. Nossa. Perdeu, você tá trabalhando de manhã. Envolve, então, um estudo maior, né? Envolve estudo, sensibilidade, sorte. Segurança, Equipamentos. equipamento, é o que você tava falando. Então, assim, equipe, porque a equipe ela tem que conversar no olhar. Teve uma situação agora no swell anterior a esse, na Praia da Vila, onde o Amauri, eu fui com o Amauri, que é um mestrão, é o marido da Gabi Borges. A gente pode até convidar a Gabi Borges, o Amauri, para conversar em algum podcast. Ele foi descer, ele é super experiente, eu adoro surfar, porque assim, a gente consegue entender. Quando a pessoa é experiente, a gente consegue pegar a mesma onda junto no Big Surf. A gente divide onda, tem videozinho que eu te mostrei da gente dividindo onda. Só que se eu tô dividindo onda, a gente tem que fazer uma coreografia, um casal, né? É uma dupla, é um trio, é todo mundo fazendo uma coreografia, porque é uma velocidade muito grande, é um peso d'água muito grande, é risco de vida. E tinha um rapaz desconhecido embaixo no canal, na linha. Pra ele não passar por cima do rapaz, ele pulou da prancha dele. Nossa. Ele caiu tão forte na água que ele trincou um pedacinho da cervical dele. Ele tá sentindo tontura, ele tá mal pra caramba. E o rapaz que tava ali embaixo, que era um iniciante do Big Surf, porque não tava nem com coragem de subir pro pico, tava ali no meio da linha da onda, entendeu? Só que numa onda grande, saiu rindo, né? Nem viu que ele machucou a Amauri. Acho que ele nem viu nada. Ele foi cuspido pra fora do mar, não pegou onda nenhuma, tava ali de louco, sabe? Sem humildade pra aprender com os outros, sem humildade pra perguntar pra equipe do local, sabe? E o Amauri se acidentou. O Amauri, que é experiente, se acidentou pra não se acidentar o rapaz que tava embaixo. Então, assim, a importância também no Big Surf, eu falo assim, antes a gente falava assim, sem a caridade não há salvação, não tem umas coisas que falam assim, né? Eu falo, sem a colaboração não há salvação. É o mundo é colaborativo, você tem que ter uma equipe, você não vai sozinho, a segurança. Então, o Big Surf, eu encontrei uma família, que às vezes é uma família agressiva, porque também a gente tá reativo ali na hora, mas é uma família diferente do surf tradicional, de manobra, de performance. Porque o surf de performance, o que eu encontrei mais foi ego, foi briga, foi confusão. Uau, não sabia disso. E o surf de onda grande eu encontrei. Pra mim, a gente, olha que importante, né? Pra gente poder ouvir de uma mulher, gente, da boca de uma mulher. É mais. Essa distinção. Mais acolhedor. Nossa, que e assim, legal. ó, o respeito que os rapazes do Big Surf têm com mulheres, né, salvo exceções, mas as exceções também são de performance. E tem aquele ego tão grande que manda bem no Big Surf também. É incrível. Agora, quem é Big Surf raiz, o respeito que tem pela mulher. Que massa. Né? A natureza é feminina, né? O mar é feminino, é o útero da mãe Cada terra. vez que eu sento com a Usha, aumenta a minha lista de coisas pra comprar. Porque agora eu tô vendo que eu vou ter que colocar um jet ski. Não, pode deixar que eu te levo. Pode deixar que eu te levo. Não precisa comprar, não. Eu Quando a puxo gente você. termina nossos encontros, fala, meu Deus, eu vou ter que fazer muitas análises aí, né? Agora eu tenho que comprar, mas isso. Porque agora eu já me apaixonei pelo Big Surf também. Não, mas eu te levo. Pode deixar que a gente precisa de uma equipe. Entra pra equipe, soma Com junto. certeza. É muito caro as coisas. Então, assim, é muito caro as É coisas. caro, né? A gente Tudo, divide. né? Agora no... E aceitamos patrocínios também, né? Aceitamos, gente. Que aqui, ó. Luísa nasce em janeiro. Março eu já tô na pilotagem de novo. Já falei com o Juliano, com o Jorge lá pra competir pilotagem, corridinha de jet ski. E pra junho, julho já tá no Big Surf de novo. Essa é a meta. Mas que profundo isso.
Tá, mas então pra gente encerrar esse primeiro capítulo, Fala porque tem dos bastante tipos. coisa. Eu vou falar, mas assim, ó, como esse primeiro episódio, né, esse primeiro capítulo, ele já ficou, a gente, né, já tá chegando ali nos Encerra 45. falando dos tipos das pessoas. Tá. Bom, eu já falei no começo, né, do vídeo. Não, você não falou todos É que eu gosto os tanto tipos. de ouvir falar que por mim eu só vou ficar ouvindo fazendo perguntas, sabe? Tô brincando. Fala dos todos os tipos e o Tá. que é, mais ou menos rapidamente. A gente. Tá. Não importa que ficou Vamos lá. grande. Gente, então o desenho humano, como eu falei no começo, né? Ele é a síntese desses conhecimentos ancestrais, a astrologia, a cabala, o chakra, o xing chinês. Só que ele tem uma diferença. Acho que a maioria das pessoas aqui, né, conhece a astrologia, nem que seja da internet, e constata que há uma ligação ali dos planetas, não tem como negar. Como tem um sentido, tem um fundamento, né? Os planetas impactam 100%, né? Tudo aqui na Terra. E nas ondas. E no desenho humano, então, à medida que esses planetas eles transitam nas constelações, né, aquário ou signos, como a maioria conhece, há uma mutação no nosso corpo também. O que eu quero dizer com isso? Os planetas eles não têm só uma função abstrata, né, na questão, eu tenho Sol em aquário, então, eu sou livre, nananã. Lá na constelação de aquário, vai estar ligado a um centro do nosso corpo, ou chakra, né, como se conhece. Então, no dia que a gente nasce, além dessas informações, né, da personalidade, nosso caminho da vida, tudo isso, a gente tem uma leitura de como a gente funciona em termos de energia. Então, cada movimento dos planetas, são 3 ativações, né, planetárias, vão estar ligadas ao centro do nosso corpo. E à medida em que, então, a gente tem ali aquela configuração, né, astrológica, a gente vai ter uma função. Que tipo de função? Ter energia, e quando eu falo de energia, energia é vital, energia para se mover, vitalidade, para fazer determinadas tarefas na vida ou não. No yoga a gente chama de Dharma. Do Dharma. Exatamente. E se você não tem aquela força vital, você não vem para aquilo. Você vai fazer lá, né, outras coisas. Então a gente tem os 4 tipos, que seriam 4 veículos, né? Tô fazendo aqui a didática, 4. Ah, tá. Eu achei que você tava fazendo um sinal para falar. Primeiro tipo. Primeiro tipo, o manifestador, que são 10% da população. E esse tipo, que é o nosso veículo, então, o nosso corpo, eles são pessoas que elas trazem um start para as coisas. Elas não necessariamente vão ser aquelas que vão estar executando, que vão estar guiando, mas elas trazem esse impulso, esse começo, trazem o fogo. São os iniciadores. Os mete o louco. Eles realmente, as pessoas estão aqui e falam, vou fazer isso pela primeira vez e agora vocês certo. também vão fazer. Isso é o manifestador. O segundo tipo é o gerador de energia, que constitui 70% da população. Imagina, 70% da humanidade são tipos que estão aqui para fazer a vida acontecer. São os construtores, geradores da vida. Então, são corpos que têm muita energia. Quando eu digo energia, é para gastar 8 horas, 10 horas por dia, até atingir a exaustão. E ficam felizes de gastar. Satisfeitos. Aquela pessoa que fica feliz trabalhando. Trabalhando. Ali, o seu ofício, né? Várias horas, aquilo ali agrada elas, Exato, né? deixa ela traz satisfação pro gerador. Desde que seja, claro, né, o trabalho correto, que ele esteja também, Conectado. né, alinhado com o que ele tá fazendo. Porque se um gerador também tá vivendo no modo automático, e a gente tem aí uma humanidade frustradíssima, porque não se conhece, né? Então, aceita qualquer trabalho, aceita qualquer coisa. Às vezes nem é gerador e tá trabalhando como gerador. Exato, que no caso aí entra nós, né, o tipo projetor, que aí entra o terceiro tipo, que é o meu tipo, mais 20% da população. O projetor e o refletor, que já são os outros, eu vou falar dos dois, né, que são raríssimos, que são os tipos não energéticos. Então aí Quantos entra por cento é essa? 20% os projetores, os refletores só 1%. São raríssimos, os refletores não vai ter nenhum centro definido. A gente vai convidar uma pessoa que é refletor, que a gente achou, que é a Maria do Sol. E a gente vai ela é refletora. Ela é refletora. E a gente vai convidar. Quer dizer, você falou que ela é refletora. É, não ela, o desenho o dela desenho ainda. humano dela falou, né? Não vi o desenho dela Você ainda, vai né? ter que fazer o desenho humano Não, a gente dela. vai fazer. Bem A gente pode fazer ao certinho. vivo. Uhum. A gente pode pegar as pessoas que a gente vai entrevistar, olhar o desenho. Ela é maravilhosa, meu. A história dela é
Então, 4 tipos. Agora fala do seu tipo, que é O projetor, 20%. 20% da população. Então, o projetor, ele é um corpo muito novo ainda. Bate na Porque todo esse processo do desenho humano vem do processo do Homo sapiens em trânsito. Nós somos corpos em evolução da forma. Então, cada um desses centros, chakras, como a gente conhece, tem uma idade biológica. Então, todos os nossos sentidos, né, os nossos órgãos, eles foram se desenvolvendo, evoluindo ao longo de milhões de anos. Nosso crânio, isso tudo é um processo, né, que vem se estendendo aí. E esses tipos também, né, a forma como a gente coloca energia no mundo, como a gente se civiliza, isso tem, né, tem um tempo aí de criação desses corpos, de evolução desses corpos. E o tipo projetor, então, é o tipo mais novo. Então, é um tipo que não tá aqui para manifestar, para iniciar, não tá aqui para gerar, porque não tem a energia, não tem o centro sacral para gerar. Tá aqui para quê, né? Então, a gente tá aqui para... Ela, tá aqui pra quê? Para orientar, para guiar a energia, né, dos outros tipos. Então, esse é um tipo que, até chegar no desenho humano, sofre muito tentando viver como um gerador. Porque a gente quer realizar atividades, tarefas que o nosso corpo não suporta. Entende? A gente não tem energia para isso. Então, nossa energia vai estar com, né, trabalhos intelectuais, enfim, uma forma que você pode estar levando algum tipo de orientação mesmo. Gente, então o desenho humano... E 1%? E o refletor, que não vai ter nenhum 1% centro... muito difícil de raríssimo. achar. E eles têm um papel muito específico na civilização, que é refletir. Então, os refletores são os avaliadores da civilização. Quando você tem um refletor na tua vida, são pessoas em que elas vão estar refletindo todo o processo, são espelhos, porque cada tipo tem uma aura, né? Então a gente tem uma função biológica, a gente não tá aqui só para funcionar como uma máquina, entende? Cada um desses tipos tem uma função com essa energia, e se a gente não vive de acordo com essa função, é como se o nosso corpo fosse um carro mesmo. Igual a Usha deu o modelo das pranchas, os números, né? Você falou, que eu não me lembro agora os números, mas você falou, aquela mais rápida. Cada prancha para um mar. É, né? tem o mar uma tá velocidade. Maior, uma prancha, outro mar Então você não vai pegar uma prancha que não é para você. Para determinado mar, para determinada onda. Vai quebrar, não vai funcionar. Não vai dar acidente. Vai ficar ruim, É a mesma coisa no nosso corpo. Então, quando um gerador que tá aqui para executar, para, né, trazer continuidade às coisas, quando ele quer iniciar, ele se frustra. Porque ele não é o iniciador, ele quer ser perguntado, ele quer ser guiado, orientado para aquilo que ele vai fazer. Se um manifestador, que é o criativo, é o iniciador, for ficar trabalhando igual um gerador e ficar na execução, vou ficar doente. Nunca vai ter a bênção que ele tem de trazer um novo. Se um projetor quer viver igual um manifestador ou um gerador, iniciando ou gerando, vai acabar amargurado, porque frustrado, não é o nosso papel. E o refletor, que é um tipo não energético também... Que um exemplo da Sol, ela era funcionária pública e ela tinha estabilidade dela. E ela pirou. E hoje ela é coach, ela é minha terapeuta, ela é minha coach. Tá refletindo, tá no papel dela. Ela trabalha, né? E hoje dá palestras. A Sol é um exemplo de superação. Ela é campeã brasileira de surf adaptado, porque ela tem as pernas amputadas, né? Ela foi amputada e ela é assim, então uma inspiração. E ela, quer dizer, dela. A pessoa que tem uma adaptação, né, desse nível, o que ela poderia querer na vida dela é um concurso público e uma estabilidade. Sim, a segurança, só que ela não né? tava aguentando aquilo. Não era ela. Não era aí ela, que tá. entendeu? Exato. E ela era quem não quer ser... Exato. A segurança de ser funcionária pública. Não, e saber que você tem uma vida, porque tudo na natureza a gente tem o seu lugar. A gente tava falando do nosso lugar na água, né? O nosso lugar na vida, o nosso lugar no feminino como mulher. E essa questão da energia, o que a gente tem ou não energia para fazer, a gente tem o nosso lugar.
Então eu encontrei o meu lugar, porque foi sempre um sofrimento pra mim, trabalho, tudo, porque eu sempre quis produzir todo dia, trabalhar 10 horas por dia. E até se culpa, né? Ai, por que eu não consigo trabalhar tanto? Exato. Não, e é problema de saúde, né? Então, tive problemas. Enfim, a gente vai trazendo ao longo, então, No seu dos livro nossos você podcasts. fala, né? Cadê seu livro pra mostrar? Tá ali, vou pegar um livro ali pra gente. Pra encerrar com o livro dela, então. E eu acho que ficou bem legal essa introdução, porque explica a minha jornada no Big Surf. Exato. E a conexão com o autoconhecimento. Sim. Não, e justamente, né, a gente vai encerrar agora falando do que vai se tratar, o que vocês vão encontrar aqui nas ondas do autoconhecimento. Então, Uxa, o que as pessoas vão esperar de ti aqui? Muito surf, muita onda, né? Muita natureza, questão de falar de lua, de natureza, dessas questões do esporte, né? Yoga. Muita técnica também, porque vocês viram, e né, não gente? só surf, ela é a maestra. capoeira, yoga, jiu-jitsu também, que eu fui competidora. O esporte, meu pai é piloto de parapente, então eu fiz o curso, sou piloto de parapente também, aí você tem que saber dos ventos. A minha irmã é do velejo. Nossa, a irmã dela veleja, gente. Vamos Inclusive, convidar. ela me convidou amanhã pra velejar com elas. Imagina que sonho. E vamos chamar, a minha irmã, ela tem um projeto muito legal onde ela compara o esporte de velejar com a constelação familiar. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai fazer analogias de como o esporte, qualquer esporte, principalmente os conectados com as ondas e com as águas, né? Mas todo esporte, aí leva para a pessoa que não é do surf, que não é do velejo, que não é do mar, leva para o esporte em questão, né? Dá para fazer tudo isso com parapente, com as lutas, com todos os esportes, né? Porque nós somos a própria natureza, nós somos natureza também, né? Nós somos água, né? Sim, exatamente. Nosso corpo, né? Nossas emoções. Nosso corpo é 75% água, então a gente também nós também somos as ondas do autoconhecimento, As ondas né? do autoconhecimento, exatamente. E no desenho humano, inclusive, tem a onda emocional, né? Que é uma onda mesmo, então tem toda uma relação aí. E esse link que a gente vai estar trazendo com o autoconhecimento de como usar o seu corpo. Então, ao mesmo tempo, né, a gente tem essas funções. Então, eu, por exemplo, como um tipo projetora, eu sei que eu nunca vou poder ser como ela, entende? Mas e qual que é o meu lugar? Eu posso encontrar o meu lugar, como eu tenho encontrado o meu lugar no esporte, sendo eu mesma. Esse respeito, que às vezes eu falo algumas coisas, ela não entende muito, mas, né, ela já entendeu o básico, que não tem energia como ela. E isso é muito importante. Então, o que eu quero estar contribuindo para os atletas, né, para as pessoas, né, que gostam de autoconhecimento, de ter essa conexão com o teu corpo, porque o desenho humano, ele é sobre o corpo. Então, para a gente se autoconhecer, ok, a gente tem uma consciência, independentemente da religião, do que você acredita, para nossa consciência evoluir, nosso espírito, a nossa alma, seja lá o que for, né, que você acredita, por que a gente tá aqui, a gente precisa do corpo. Porque sem o nosso corpo, não há expansão da consciência. Porque se houvesse, a gente não tava aqui, né? É uma conta muito simples de... É a nossa ferramenta de evolução. Exato. Então, a gente tem que amar esse corpo, conhecer esse corpo. Cuidar, né? Cuidar e aceitar as vulnerabilidades. Porque aí que tá, né? O fato de eu ser um tipo não energético é uma limitação. Mas como então eu ter o meu sucesso e encontrar o meu lugar dentro dessa limitação? Para que eu possa fazer um esporte, para que eu possa, né, estar com pessoas que colaborar, têm habilidades muito maiores do que a minha, mas eu não posso tentar ser como ela, porque ela é ela e eu sou eu. E uma equipe precisa de pessoas de vários jeitos, né, para colaborar ali. É uma equipe, não é todo mundo igual. A equipe é cada uma. Então, acho que é isso. Exato. Então, o desenho humano, ele traz isso. E esse estudo, né, contigo mesmo, ele vai se refletir em todas as áreas da sua vida. No esporte, no seu trabalho, nas suas relações pessoais. Então, é isso. A gente vai estar trazendo esse link, né, de sempre linkando autoconhecimento com o surf. Acho que, ficou quase 1 hora de vídeo, mas assim, é o start, né? Depois a gente pode segurar nos 45 minutos a 1 hora de conversa.
E aí tem uma novidade, então, né? Agora eu vou deixar você falar a novidade. Pra encerrar, Nosso primeiro encontro presencial. O nosso foco, gente, é poder estar com as pessoas, porque hoje tem muita tecnologia, né? Eu trabalho muito online, 100% online, e vivendo agora essa vida tão maravilhosa, né? Em contato com a natureza, conhecendo pessoas novas, sabe? Tendo toda essa comunidade. Nessa ilha maravilhosa, todo mundo tem que, assim, tem que vir conhecer lugares como esse. E a Usha, ela tem esse dom, além de ensinar, ela tem esse dom da comunidade. Ela junta as pessoas, sabe? Ela tem esse dom de, sabe? De formar tudo uma conversa, de esquentar o coração, ela leva todo mundo na casa dela. Seja de medo ou de amor. Então, por que não a gente expandir isso agora pra vocês e a gente ficar mais perto, né? Então, a gente já tem, foi ideia dela, iniciadora, o primeiro evento a gente vai presencial. fazer dia 8 de novembro. Salva essa data. Dia 8 de novembro, um sunset, lá na Praia do Campeche, pôr do sol maravilhoso. Vamos fazer um workshop. Pode falar também, vai. Eu já falei muito. Não, a gente vai fazer um workshop que vai se chamar O Silêncio e a Voz das Águas. Nesse encontro, a Usha, ela trouxe algo, antes da gente começar a gravar aqui oficialmente, que assim, me tocou muito. E eu não sabia do significado espiritual do mar. Porque o mar tem muita vida, né? A gente estava falando, 70%, 75% da vida tá no mar, a gente não vê, mas tá lá. Mas ele também acaba sendo lixo, né? Depósito não só do lixo físico, mas também do lixo emocional. A gente fala que é um cemitério, né? Mas é o cemitério que renova. Então, é onde você deixa as suas amarguras. Então, é sobre isso. E por isso evento. Que tanta gente, as praias lotas, né? Você sabe que você estava falando isso? Mar cura, né? Eu fiquei pensando, por isso que quando chega a temporada aqui em Floripa, né? Gente, todo mundo se mata pra ir pra praia. Pode ver, é o lugar, porque eu vou pra montanha. Cura o ano todo. É onde mais atrai as pessoas enfrentam horas de trânsito, 10, 15 horas pra estar no mar. Então, olha como realmente tem um magnetismo. Então, a Usha vai estar trazendo esse significado, né, espiritual do mar. Silêncio e a voz das águas. E aí vão ter outras surpresas aí nesse evento que a gente vai estar divulgando ao longo aí das semanas. E o benefício vai ser para as pessoas que estiverem presentes, então vão poder levar esse conhecimento para a vida de vocês, para vocês estarem lidando com os conflitos internos de vocês, né? Como o mar, como a natureza, não é só pra gente ir lá tomar sol, né? Tomar um banho de mar, tomar um banho de água salgada, mas como você encontrar o teu equilíbrio também, você realmente compreendendo o que o mar significa. E a Usha vai estar... eu e a Luísa, que agora eu tô Ela e a Luísa. Teve muita gente que começou a me seguir, me acompanhou por causa de um grande problema que eu tive com meu filho, né? Questão de guarda do meu filho. Meu filho vai fazer 10 anos. Então, assim, acho que quem me acompanha vê a diferença que o surf, que as ondas fizeram na minha vida, tá? Não preciso nem falar, dá pra ver. Muita gente me viu, assim, na minha pior fase. E hoje eu tô aqui plena, feliz, curtindo a minha segunda gravidez, né? O Luca foi promovido para irmão mais velho. Então a gente vai estar dia 8 de novembro reunidos. Eu ia falar reunidas né? Reunidos, esse convite, pra homens gente, e mulheres. Boa, é pra homens e mulheres. E esse convite, você que é aqui de Floripa, se você nunca subiu numa prancha, se você é que nem eu, se interessa, é atraída pelo surf, você também tá convidada, porque o assunto, né, ele vale para todos, né, esse conhecimento. Então, e vai ter até ser uma oportunidade para você estar com pessoas, se te falta alguma coragem, algum impulso. Na beira da praia. E a Usha, ela tem muito isso. Ela é profissional e ela trata a gente como se a gente fosse também. E é isso que mais me conquistou. Então, a gente escolheu o dia 8, é uma lua nova, ou seja, provavelmente o mar não vai estar muito grande. Esperamos que faça sol, né? Então, assim, a ideia é realmente testar pranchas, pegar dicas de surf, mas principalmente falar de autoconhecimento e desse benefício de saúde
mental que o surf traz pra gente. Porque Exato. saúde física é indiscutível. Saúde física, você começa a surfar, você para de fumar, você para de ir pra balada, você vive o surf. O surf é um estilo de vida. É verdade. Então é indiscutível. Agora, a saúde emocional que vai ser o foco desse encontro, né? Aí também vamos ter convidadas E agora é segredo, a gente vai revelando aí, abrindo as cartinhas já falamos dos próximos. demais aí, ó. Pra deixar a curiosidade pra vocês voltarem e assistirem o segundo episódio. Pronto, foi. Fechou. Não, eu tava mais olhando aqui pra não acabar a bateria, mas deu tempo.